Então sejam muito bem-vindos a mais uma das conversas do confinamento. Hoje tenho aqui a Ana Vieira, empreendedora, maquilhadora profissional, fundadora da Ava Makeup School, que fica em Faro, e minha amiga. E por saber o percurso da Ana, acho que, e ela o faz hoje em dia, precisamente o percurso dela, um ensinamento para outras mulheres empreendedoras, não só que se queiram atrever na área da maquilhagem, mas também para qualquer tipo de percurso que escolham. Ela, neste momento, dá vários cursos, tanto os de maquilhagem, ela vai nos explicar tudo daqui a pouco, mas também dá dicas imprescindíveis para quem quer ser patroa de si própria, patroa de si própria. E, portanto, muito obrigada, Ana, por teres vindo às conversas do confinamento. Obrigada eu pelo convite. Eu gosto de começar pelo início. Vamos contar aqui um bocadinho o teu percurso profissional, e como é que chegaste até ao dia de hoje, em que tens cursos completamente online, ou seja, adaptaste muito bem a esta nova realidade, mas essa adaptação muitas vezes tem muito trabalho por trás e muitos anos de experiência por muitos outros sítios por onde passaste, e eu gostaria que contasses aqui um bocadinho. De como é que começou a maquilhagem? Ou seja, como é que começou a maquilhagem? Primeiro, tu és formada em design, certo? Uhum. E isso pode muitas vezes as pessoas realmente perguntarem o que é que uma coisa tem a ver com a outra, mas a verdade é que até tem. Tem, na verdade até tem. Tu onde é que estudaste? Eu estudei em Porto Alegre, na Ok. Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Porto Alegre. E chegaste a exercer na área do design, Sim, olha, propriamente? eu acabei a faculdade. Eu lembro-me que quando eu acabei o curso, eu tinha um objetivo muito claro, que era estagiar naquelas empresas, acho que nós temos isso, que é durante a faculdade, há sempre aquelas empresas que são referência na nossa área. Que nós acabamos por ter esse sonho, esse objetivo, não é? De eu quero estagiar naquelas empresas que são topíssimas. Então eu lembro-me de ter acabado a faculdade e ter feito esse apanhado das empresas que eu queria estagiar. E então fiz o envio da candidatura espontânea, etc., pronto, para fazer o estágio profissional. E então, naquela época, eu lembro-me bem de não ter tido espaço para fazer esse estágio, ou seja, as empresas que eu queria estagiar não estavam a aceitar estagiários naquela altura. E eu decidi começar a trabalhar como freelancer, porque eu não queria estar, o que eu não queria mesmo era ir para uma empresa que depois estagnasse, sabes? Que depois não aprendesse, não evoluísse, só para ter um estágio. Não te estou a ouvir, Susana. Não sei se o teu microfone está mutado, mas não estou a ouvir. Tu estás-me a ouvir? É que eu não estou. Deixa. Às vezes, Agora sim. às vezes é o microfone. Estava eu a dizer, não querias estagiar só por estagiar, não é? Yeah. Tinhas já um objetivo de, com isso, fazer muito a tua bagagem. Sim, porque lá está, naquela época ainda sou do tempo em que estágios profissionais eram muito bem remunerados. Mas para mim não era importante a questão da remuneração, era importante mesmo a questão de eu aprender, evoluir e crescer. E como eu não tive espaço nessa época, decidi começar a trabalhar como freelancer e então comecei a exercer logo por conta própria o design. E fiz esse percurso por cerca de 2 anos, foi o tempo que eu exerci como designer. E depois, como é que foste parar ao mundo da maquilhagem? Olha, o mundo da maquilhagem surge quando eu sou convidada. Na verdade, eu apercebo que isto tinha relacionamento entre. Na verdade, o que eu queria mesmo era ser artista plástica, isto só para contextualizar, porque eu vou para design por uma questão mais racional, do género. Eu como artista plástica provavelmente não vou ter assim grande estabilidade e grande estrutura financeira, então o melhor é ir para design. Este foi o meu raciocínio. Porque o que eu amava mesmo era a parte da pintura e pronto, tintas, pigmentos, era a minha cena.
Quando eu vou para design, enfim, obviamente tem também a parte criativa, apesar de ser muito mais voltado para o gráfico, digamos, porque o design de comunicação tem muito a ver com a ligação entre comunicares um produto para o cliente e graficamente teres essa montagem visual. Quando eu saio, quando eu me formo como designer, passado nem sequer foi um ano, não chega a um ano, eu sou convidada para fazer parte de uma empresa de cosmética. Porquê? E até foi no Norte, curiosamente, que eu conheci essa empresa. Fui convidada para um evento, nessa noite falam-me da oportunidade de negócio e eu achei super interessante porque a minha mãe consumia muita cosmética. Eu não. Nunca consumi cosmética, não usava nada no rosto, não me maquilhava, ou seja, é completamente aquilo que as pessoas estão à espera que aconteça, eu todo. Tudo o contrário. Tudo ao contrário. E então achei naquela de, olha, a minha mãe consome muita cosmética, entre mais uma tia, pronto, mais um familiar ou outro, isto dá aqui para dar um rendimento extra, e foi isso. Foi assim que essa vertente da maquilhagem e da beleza entrou na minha vida. Foi em 2006, final de 2006, portanto eu entro na empresa em janeiro de 2007 e a partir daí começa essa parte mais relacionada com a maquilhagem. Só que para mim aquilo tudo era uma confusão enorme. Tudo era muito complicado. Aquilo, quando eu comecei a aprender sobre maquiagem, portanto, nem para mim eu sabia. Portanto, para eu poder ensinar às outras pessoas, eu precisava de pelo menos aprender para mim. E foi um bocado aí que começou. Eu sempre fui muito dedicada em tudo o que eu fiz, sempre dei o meu máximo. Então eu pensei, bom, já que estou a fazer isto, eu quero fazer isto como deve ser. E comecei a estudar e lá está. Comecei a perceber que tudo era muito confuso quando como é que eu vou maquilhar diferentes formatos de olhos, diferentes formatos de rosto. Aquilo que hoje as minhas alunas têm como principal desafio, eu senti isso, não é? E a dada altura eu começo depois a desenvolver-me na área, começo a tirar não formações profissionais, mas formações tipo masterclasses, coisas pontuais, ir a feiras de maquilhagem, ter esse tipo de formações. Que nessa altura depois houve uma fase em que eu percebo que eu podia trazer o meu conhecimento do desenho e da pintura para a maquilhagem. E isso facilitou-me bastante o processo de aprendizagem para mim na maquilhagem. Eu percebi que aquilo tinha lógica dessa forma e a partir daí nada falhava, nada errava, tipo, batia sempre certo desta maneira. E pronto, basicamente eu, só para reduzir isto, porque acaba por ser assim um bocadinho mais longo, eu nesse momento entendi que a minha paixão pelas artes podia agora ter lugar através da maquilhagem. O que mudava era a tela, em vez de eu ter uma tela estática, passava a ter uma tela humana. Essencialmente foi isso que aconteceu. E depois é muito engraçado, porque nesse momento eu lembro perfeitamente desse dia, como quando de repente, mas eu posso trazer estes conceitos para a maquilhagem e posso até ir buscar a componente criativa e artística para a maquilhagem. Então eu comecei, foi muito engraçado, porque eu começo a olhar para as sombras, para as bases, para os batons, para tudo como tintas. E a partir daí parece que tudo ficou muito mais plástico, sabes? Eu consigo explorar mais coisas, eu consigo fazer outras coisas, que até então eu sentia-me mais limitada e foi giro que nesse momento tudo mudou. E acabou por ser a tua mais-valia, essa a tua formação em Sim, design e tudo o que tinhas aprendido, conseguiste depois aplicá-lo. Essa é a parte que eu claro. também acho muito interessante. Então, E daí até seres fundadora da Ava Makeup School. pois, daí a ter-me dado na cabeça a criar uma escola de maquilhagem. Na verdade, olha, foi. Eu lamento desapontar-vos, mas eu não tinha essa pretensão de dizer, eu vou criar, vou fundar uma escola de maquilhagem. Não, eu acho que, eu digo isto muitas vezes, eu não escolhi maquilhagem, a maquilhagem escolheu-me a mim. E a verdade é mesmo esta, eu nunca tive o desejo de ser maquilhadora. Eu queria era só ser artista
E a maquilhagem foi um veículo para conseguir sentir isso, foi um veículo para eu conseguir ter essa emoção que a parte da arte me trazia. E, e quando é que chega a parte da formação propriamente dita? Quando eu começo a ter muitos pedidos, isto depois passados uns anos, isto não foi de um ano para o outro, obviamente, a maquilhagem entra na minha vida em 2007, eu fundava a Makeup School em 2015. Portanto, só para termos aqui uma noção cronológica, não é propriamente de um dia para o outro. Então, quando eu começo a entender que eu conseguia realmente trazer esta parte artística para o meu trabalho, eu começo a ser convidada para desfiles de moda, produções fotográficas, muitas pessoas que através também do meu trabalho como consultora de beleza e depois como diretora de vendas, conheciam-me a mim e acabavam por me pedir e contratar-me para maquilhá-las para eventos, casamentos, noivas, pronto, as coisas começaram por aí. E eu, à medida que eu ia entrando no mercado como maquilhadora, eu ia percebendo que havia uma lacuna muito grande no Algarve, em termos de maquilhagem. Não havia formação e as pessoas tinham que se deslocar a Lisboa para se formar como maquilhadoras. E havia um bocado este deserto no Algarve, que as escolas que existiam na época que eu fundei a minha eram escolas de estética que davam módulos de maquilhagem, não eram escolas completamente certificadas. Especificamente, não é? Exatamente. Só vou aqui fazer um parênteses que não foi feito. A Ana é natural do Algarve, mais propriamente de Portimão, só para fazer este parênteses, porque Não. lá está, tu conhecias bem a realidade, porque moras aí, não é? Sim, e depois eu percebo, ok, porque é que as pessoas têm que se deslocar até Lisboa para se formar? Diz Lisboa, diz Porto, porque eram os dois grandes centros onde as pessoas se formavam. E isto não é justo. Eu pensava assim, isto não é justo, quer dizer, muitas pessoas que têm o desejo de se formarem como maquilhadoras acabam por não o conseguir realizar porque nem toda a gente consegue se deslocar até Lisboa e monopolizar a vida para, ok, vou-me formar como maquilhadora. E depois comecei a perceber que havia também muito pouco profissionalismo no Algarve nessa área. As coisas eram feitas um bocadinho à toa. E eu pensei, ok, eu tenho muito esta opinião que se o caminho não existe, vai lá e constrói tudo. Não sou de me queixar, aqui não há nada, aqui não se faz nada. Vai lá e constrói tu. Alguém tem que construir, que é para os outros poderem usufruir também disso. E eu decidi, olha, vou dedicar-me mais a isto e vou compactar o meu sistema de ensino, aquilo que eu já estava a dar formação de workshops de automaquilhagem também, portanto, depois, entretanto, também me especializei me certifiquei como formadora. Então as coisas foram surgindo tudo de forma muito gradual, mas muito consistente, estás a ver? Muito sólida. Já tinha muito essa experiência de dar formação tanto na empresa como depois na maquilhagem, como maquilhadora e formadora. E foi isso, decidi, vou criar e compactar um curso de maquilhagem e vou levar para o mercado esta proposta. E deixa ver o que é que acontece. E foi isso que aconteceu. Eu criei esse mesmo curso. A parte que me surpreendeu foi que realmente houve pessoas que se inscreveram nesse curso, que foi o meu primeiro curso como Ana Vieira Academia, que foi o primeiro nome, o AVA, é uma É Ana sigla, Vieira. é Ana Vieira Academy. E pronto, e começou por aí, não tinha sequer a pretensão de criar uma escola de maquilhagem. Então, à medida que as pessoas foram tendo mais adesão, eu fui vendo mais adesão, eu fui sempre melhorando, de turma para turma fui melhorando os cursos, de turma para turma fui melhorando o sistema, sempre fui melhorando, fui percebendo quais é que eram as necessidades, quais é que eram os pontos que eu precisava de ter em conta para entregar o melhor, e foi exatamente isto que aconteceu. Até que depois, em 2016, tudo muda e houve realmente a renovação total da escola. Em que parte é que tu tiveste a experiência, até gostava que contasses um bocadinho, de ires para Londres, e de teres participado na Fashion Week, que também foi um impulso muito grande na parte de aprendizagem
Olha, eu posso dizer que essa mudança veio de uma decisão, tenho que contextualizar isto. Quando eu estou a trabalhar como diretora de vendas e de uma marca de cosmética, e quando estou já com o meu projeto, eu gosto de lhe chamar naquela época um projeto, porque eu não via como uma escola de maquilhagem, eu contrato uma business coach para me orientar. Portanto, aí eu invisto fortemente num acompanhamento one-to-one, ou seja, em que eu tinha quinzenalmente sessões de mentoria com uma business coach. Eu tive esse acompanhamento durante um ano, porque eu sentia que estava a bater na parede, ou seja, eu estava a esforçar-me imenso e estava a querer evoluir nas minhas duas áreas e estava a sentir que não estava a conseguir, sabes, dar aquele salto, e pá, aqui qualquer coisa que eu não sei. E esse ano com a Business Coach foi quanto, mais ou menos? Esse ano com a Business Coach foi em 2015. Logo, após eu fundar a escola, eu começo a sentir o desafio de estar a lidar com gerir dois negócios completamente distintos. E eu dava por mim que eu estava super feliz como formadora de maquilhagem e era super leve e super, sabes? E como diretora de vendas eu passava a ser alguém muito mais rijo, muito mais profissional, muito mais... não era tão leve, não era tão... Pois, não conseguias também dar aso à tua criatividade, não é? Ou seja... Exatamente. Eu pensava, alguma coisa que está ali, parece que está ali a encravar, sabes? E eu foi então que busquei essa ajuda e comecei a trabalhar com essa business coach. Na sequência desse processo, eu sempre investi muito no meu desenvolvimento pessoal, ler livros, fazer cursos e tudo mais. E foi precisamente por causa desse trabalho com essa business coach, que ela me disse, Ana, e por que não fazeres o seminário do Tony Robbins em Londres? E por que eu estou a falar do seminário do Tony Robbins? Porque foi aí o divisor de águas. Foi exatamente aí que eu decido depois, eu quero abraçar totalmente o meu projeto da escola, quero me especializar em moda, quero desenvolver esta parte criativa e artística que eu tenho e vou rescindir como diretora e vou deixar toda esta carreira de 10 anos que eu já tinha na empresa e vou fazer toda essa mudança. Então, daí que esta sequência de acontecimentos trouxe-me justamente depois ao Fashion Week, quando eu, portanto, depois de fazer o seminário com o Tony Robbins, decidi rescindir o contrato. Portanto, eu faço o seminário em abril e rescindo o contrato em agosto. Em outubro estou em Londres, outra vez para me formar e especializar em moda. Então foi assim tudo num ano. 2016 foi o ano que tudo aconteceu e que tudo mudou e que tudo... foi louco, foi muito louco, mas muito, muito bom. Eu agora fiquei a pensar, daqui a uns anos vamos dizer 2020, 2021, foi também os anos em que tudo nos aconteceu. Total. Foi o ano em que eu criei o curso online profissional, por isso também vai ficar registado. Exatamente. No meio de uma pandemia conseguiste isso. Mas antes de irmos aí, de tu explicares como é que tu fazes os cursos hoje em dia, Sim. como é que os conseguiste preparar totalmente online? Estavas a falar do Fashion Week, não é? Que eu acho que não cheguei a concluir Sim. essa parte. Então eu vou para Londres, não é? Eu ponho a minha vida em suspenso em Portugal por 3 meses, porque o curso foi 2 meses e eu fui um pouquinho antes do curso e fiquei um pouquinho depois do curso, então foi quase 3 meses que eu estive fora do país e mantendo todos os negócios aqui, ou seja, tento que suprir financeiramente toda essa responsabilidade. Pronto. E vou para Londres. Só para teres uma noção, eu estudava, tinha aulas todos os dias, durante 2 meses de seguida, das 10 às 5 da tarde, e estava a 40 minutos de casa, 45 minutos de casa de metro. Vivia numa casa, numa comunidade, onde existiam 8 famílias, 16 pessoas, 6 crianças,
e a verdadeira loucura para descansar, para trabalhar, enfim, para fazer os exercícios e tudo mais. E um curso falado e escrito em inglês, e eu estou a falar isto porque sempre, até nessa altura, sempre foi um grande desafio para mim, eu não me sentia de todo à vontade com a língua, foi um desafio nesse sentido, mas eu tinha a paixão e tinha o desejo e foi um bocado siga. E, e pronto, e lembro-me que eu cheguei a falar com a formadora quando eu percebi que existia 3 níveis de qualificação e disse, Yolanda, o meu objetivo é conseguir o nível mais alto de qualificação deste curso. Eu vou pedir, por favor, que seja extremamente exigente comigo e que puxe ao máximo por mim. Eu estou aqui para isso. E o meu objetivo é poder trabalhar na London Fashion Week. Foi isto que eu disse a ela, tipo, a meio do curso, mais ou menos, a meio do curso, na segunda semana. Não, meio do curso não, na segunda semana. E pronto, eu achava que todas as alunas que passassem por aquela escola trabalhavam no Fashion Week, eu achava isso. Mas depois percebi que não, que era por convite. E eu tive a sorte e o mérito de... Ia dizer isso A é sorte, sorte e depois o trabalho todo que está por trás, não é? a sorte e o mérito de ter sido convidada por 2 formadoras para fazer parte da equipa delas na London Fashion Week e ainda fiz 2 edições, foram mais de 8 desfiles que eu fiz na Semana de Moda, até que depois percebi que eu não mudava o mundo ali e deixei de aceitar depois os convites para lá ir. E pronto, e apesar de ter sido um sonho e um objetivo, não é, que eu trabalhei, percebi que depois que não era exatamente ali que eu queria estar. Então foi muito giro essa tomada de consciência também. Não, é ótimo porque nós estabelecemos metas, objetivos, conseguimos e aí criamos outros e isso é que nos faz ser dinâmicos, não é? E querermos sempre uma coisa diferente e E às evoluirmos, vezes aquilo que etc. nós achamos que é aquilo que nós queremos, depois de passarmos por isso, percebemos que afinal Been não, there, done that, avançamos, não é? não Tipo, é check. bem, não é bem aquilo que eu achava Pois, que era. pois, mas é bom termos feito e é bom termos-nos dedicado totalmente, porque era um sonho, na verdade, Total, total. fizemo-lo e avançamos. Hum, eu gostaria também que, agora, se calhar é melhor continuarmos nesta parte, porque eu Sim. gostaria que explicasses como é que começaram os teus cursos. Uns deles já falaste. Entretanto, neste momento, que tipo de cursos é que tu tens? Porque tiveste que os tornar todos online, como a situação de pandemia hoje em dia obriga, mas Sim, que na verdade foi uma coisa que tu já vinhas trabalhando, ou seja, não foi só por causa da pandemia que isso acabou por acontecer, não é? sim, sim. Olha, no caso, neste momento eu tenho 2 sistemas, vamos assim dizer, de formação profissional. Tenho o curso online, que é o Maquilhadora 360, que é a única certificação online que prepara de facto as alunas para o mercado de trabalho. E tenho a formação presencial, que é o curso Master. Quando a pandemia acontece, eu já tinha o projeto de lançar uma formação online que iniciou 2 anos antes. 2 anos antes. Porquê? Porque também, mais uma vez, de uma necessidade que eu fui percebendo no mercado, que era nós diariamente recebíamos chamadas quando nós lançávamos o nosso curso Master, que é presencial, quando lançávamos a divulgação nas redes sociais e promovíamos esses anúncios, nós recebíamos telefonemas de pessoas de Lisboa e do Porto a dizer que queriam se inscrever neste curso, até que percebiam que a escola era no Algarve. E isso era um grande entrave. E eu fui-me apercebendo disso, e as pessoas que caíam no nosso site, portanto, que iam ao nosso site e percebiam a estrutura dos cursos, o conteúdo programático, enfim, tudo aquilo que nós temos disponível para as pessoas verem,
de imediato contactávamos ou mandávamos mensagem pela página e dizia, eu quero me inscrever neste curso, quando é que eu posso ir aí? E eu já habituada a receber mensagens de todo o país, ficava sempre naquela, será que esta pessoa é do Algarve? Ou será que esta pessoa sabe que esta escola é no Algarve e está disposta a vir? Porque nós também tivemos pessoas que vieram de outras partes do país para fazê-lo, mas pronto, naquela altura ainda estávamos muito nesta de concentrar mais no Algarve. Até que eu fui percebendo isso, muita gente de Lisboa e do Porto querem este curso. Como é que eu faço isto? Como? A única forma era encontrar aqui um sistema online, para que toda a gente pudesse aceder a ele. Mas como é que eu vou fazer com que as pessoas saibam, aprendam e tenham a experiência e a transformação que eu ofereço no presencial? Esta foi a grande questão. Daí que eu levei 2 anos A trabalhar no assunto Sim. e provavelmente as primeiras ideias até foram meias ridículas e depois foi um trabalho, se calhar muito introspectivo. Eu sei que tu tens, por exemplo, um costume e de caminho eu ia-te perguntar precisamente que tipo de, dicas, tu já o fazes de mentoring, empreendedorismo, tu já dás essas dicas. Mas assim no início eu sei que tu tens muito o hábito de fazer o vision board. Uhum. Queres-nos contar um bocadinho o que é aqui o Vision Board, para alguém que também esteja agora a debater-se assim, tenho 1500 ideias e não sei por onde é que é de começar, ou o que é que eu verdadeiramente quero, porque é isso o Vision Board, não é? Total. E é muito engraçado, ainda bem que falaste sobre isso, porque essa foi realmente o ponto de viragem de eu ter começado a pensar na vertente do curso online. Foi exatamente esse ponto, esse vision board. Que foi o momento em que o primeiro que eu fiz já foi há uns bons anos, só para teres ideia, o primeiro que eu fiz, o meu sonho era ir à Disney. Foi o meu Ah, primeiro vision board. Então, para tu colocares no vision board, e eu gosto de falar nisso porque acho que existe sempre pessoas que possam sentir que os seus sonhos são parvos inalcançáveis, não é? e E não, inalcançáveis. E e não. não, e são, E eu são. lembro-me perfeitamente, eu sempre tive o sonho de criança de ir à Disney. E lembro-me que na altura, isto foi o primeiro vision board que eu fiz. É só para dizer que não é a primeira vez que, que eu faço isto e que é super, super poderoso e aconselho a toda a gente fazer porque é mágico. Ainda não fizeram assim nenhuma palavra ou palavras que definam um Vision Board, mas literalmente é um quadro de visão, ou É a seja, tua é um visão. quadro É, em que nós colocamos onde queremos chegar, é. não te esqueças do que ias dizer, Não, não. onde nós queremos chegar e muitas vezes até usamos imagens, podemos pôr como se fosse o quadro de cortiça com os pins, Exatamente, com não é? recortes Com ou recortes, o que quiser, porque com lá está, frases. é de visão, ou seja, a gente quando visiona, quando vê, quando olha para o que nós queremos, e depois temos que ser muito específicos, que essa é a parte que eu acho muita piada. Há pouco tempo li, nem sei se foste tu mesmo que me passaste, mas encontrei uma mulher que é especialista em vision board. E então ela tem um livro dedicado àquilo, é incrível. E depois montes de gente conhecida, não sei, Bill Gates, Oprah, pessoas que disseram que tinham um vision board na vida delas. E ela dizia: ser específico, não é em 2021 vou perder peso. Não, tu tens que dizer Sim, não. quantos quilos é que vais perder. É assim, em 2021 eu vou perder 5 quilos. Ou Então então achei uma piada. imagem de um corpo idêntico ao corpo Ao que que tu queres quer, ao que ter. quer. Mas... Exatamente, é isso mesmo. E é super engraçado, porque eu nem sei a época quando fiz esse primeiro vision board, lembro-me perfeitamente de ter posto o Mickey, a Minnie, o Pat Donald, a Torre Eiffel, todas essas coisas, porque para mim era super importante. E lembro-me quando olhava para aquela imagem, sentia uma alegria tão grande e quero saber quanto tempo é que levou. Isto é pura verdade. Eu fiz esse primeiro vision board, havia outras coisas lá, uma delas também fazer formação em Londres e fazer formação com desenvolvimento pessoal. É super engraçado porque essas imagens ficam no nosso subconsciente. As imagens são super, super, super poderosas. Isto não é balelas, isto é factos, isto é verdade. E então eu lembro-me que quando eu fiz o Vision Board e tinha lá numa porta que só eu é que sabia onde estava, porque o Vision Board é uma coisa pessoal. Eu acho que, Sim. sei
lá, às vezes entre família até pode expor lá e tudo sim. certo, mas eu, pronto, tinha o Os meu vision nossos mais board. secretos desejos, não é? Por Exato. isso E eu lembro-me que cada vez que olhava para aquilo dava-me felicidade, que eu sentia-me feliz a ver aquilo. E desde o tempo, do momento em que eu fiz esse vision board até realmente ter ido à Disney, eu acho que foi uma semana ou duas, não quero exagerar. Foi isto. Mas foi assim, do nada. Como é que foi? Um amigo nosso falou não sei o quê de França. Não sei o quê, querem connosco fim de semana à França, não sei o quê, vamos ir à Disney. Imaginei a minha cara, tipo, what? Mas como assim? Sim, 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 sim. belisca, Sério, belisca. foi mágico. Eu tenho lá uma tia, não sei o quê, ficamos lá em casa, porque a minha questão de ir à Disney é porque financeiramente eu não podia naquela altura. Porque era a viagem, era o entrar na Disney, era o estar, né, o estadia em França, quer dizer, na minha cabeça era quase tipo, aqui está a Disney e eu estava. É tão engraçado como as coisas mudam e as perspectivas mudam e, epá, Portanto, o e que veio foi assim um desbloqueio que mostrou: opa, isto não é tão difícil, isto sim, é possível e sim. acontecer E aconteceu, e ficamos na casa da tia desse nosso amigo, foi super giro, foi à Disney, abracei o Pato Donald, tenho uma foto com o Pato olha, nunca Donald, fui, é um dos meus opa, sonhos, é ir à Disney, nunca fui, é verdade, estou sempre opa, a adiar. super, super fixe. Pronto, e isso nesse Vision Board. Neste que eu fiz, há coisa de mais de mais de 2 anos, lá está, que era o tipo de vida que eu queria viver. Qual é que era a vida que eu queria viver? Nas diferentes áreas. Na área do desenvolvimento pessoal, na área relacional, pessoal, profissional, porque o Vision Board deve abordar as diferentes vertentes da nossa vida, não é? Nós não somos só trabalho, Exato. nós também somos mulheres, somos mães ou Irmãs, esposas, irmãs, amigas, filhas, namoradas, etc. exatamente. E então foi aí que eu percebi que para eu poder viver, e é engraçado, porque uma das coisas que está muito no centro do meu Vision Board é o mapa do mundo, e com viagens e não sei o quê, porque eu adoro, adoro, adoro. E eu pensei, para eu poder ter a oportunidade de estar em qualquer ponto do mundo e ao mesmo tempo poder estar a impactar com as pessoas. Por isso é que depois percebi que no Fashion Week eu não ia impactar com ninguém, porque se eu maquilhasse 10 modelos ou 10.000, era igual, era a mesma coisa. Elas iam se sentar, iam ser maquilhadas, iam-se embora e pronto. Então, quando eu faço esse vision board, é que eu percebo que um dos valores mais importantes para mim é o impacto nas pessoas, a transformação nas pessoas, a liberdade de poder estar em qualquer ponto do país, e daí que tirei completamente da minha cabeça o abrir outras filiais da Ava Makeup School no país, porque também muitas pessoas me questionavam isto, e então quando tu percebes exatamente o que é que faz sentido para a tua vida, tu entendes claramente o que é que tu vais dizer que sim e o que é que tu vais dizer que não. Porque imagina que se eu abrisse mais instalações da Ava pelo país, como é que eu ia viver a vida da Sim, forma e ias ter que andar sempre a correr para lá, porque por muito que se completamente? queira, não é? Quando se está à frente e se é o nome, nós somos a nossa marca pessoal, tanto tu como eu, por isso o nosso nome aparece sempre aqui em primeiro lugar, por muito que tu, depois até contratasse outras pessoas, que já aconteceu, para te ajudarem e para serem teu braço direito, Uhum. mas a Ana Vieira tem sempre que estar lá, por isso ia se É, tornar um impedimento, não é? ia ser o que poderia ter um aspecto de crescimento, para mim seria uma prisão, eu não ia ficar feliz. E foi esse vision board que eu percebi claramente o que é que eu quero e como é que isto tem que ser, o que mudanças é que eu tenho que fazer para que isto se realize. E foi aí que eu tomei a consciência que eu tenho que estar muito mais no online. O meu trabalho tem que estar muito mais no online para que eu possa vir a viver a vida que eu quero viver, da forma como eu quero viver. E daí começou todo esse processo de transformação. Daí os 2 anos. É incrível porque eu posso garantir que de certeza que houve montes de gente que disse, em relação à área da maquilhagem, como disse em relação a muitas outras coisas,
Não, não, isto é o tipo de coisa que se tem que fazer presencial. Hum. Nunca na vida. Ui, fazer um curso online, nunca na vida. E, no entanto, nós temos esta tecnologia que nos aproxima, estejamos nós onde estejamos, aproxima toda a gente no mundo inteiro. Ontem estava a falar com a Paula, que está em Hong Kong, amanhã vou falar com a Raíza, que está no Brasil, hoje estou a falar com a Ana, que até estamos próximas, mas a pandemia não deixa que estejamos na mesma sala portanto eu acredito que tenha havido aí montes há uma atração, não é? Que é, será que isto vai ser possível? Será que... E no entanto, funciona muito bem e tu arranjas multicanais, não é? Porque tu dás apoio também através é o WhatsApp, não, Telegram, tens grupos de apoio no Telegram para as tuas alunas, estão em constante contacto, elas mandam-te vídeos do que estão a fazer, não é? Queres explicar um bocadinho como é que é o curso? Como é que eu ultrapassei essa era a minha maior objeção, que é como é que eu vou criar sistemas que assegurem que as pessoas realmente aprendam uma coisa que é extremamente técnica e como é que eu asseguro que as pessoas realmente evoluam e sejam validadas como maquilhadoras e aptas a maquilhar profissionalmente. Então, daí que levei 2 anos a lançar um curso, porque eu queria ter a certeza absoluta, ou pelo menos próximo da certeza absoluta que isso ia dar certo. E as formas são, existe primeiro o meu próprio método de ensino, é um método muito, muito, muito simplificado. Ou seja, da mesma forma como eu tive que simplificá-lo para mim, eu acabei por depois pegar nesse meu método ensino, de aprendizagem e torná-lo o meu método de ensino também. Esta é uma das é uma parte da equação, digamos assim. São vídeos extremamente um, claros, explícitos e com uma linguagem muito simples. A vantagem de ser online é que a pessoa pode ver e rever as vezes que quiser, pôr na pausa, voltar para trás, ver aquele passo especificamente, coisa que no presencial isso não acontece. No presencial tu fazes a demo uma vez, a demo é a demonstração da maquilhagem, fazes a demo uma vez e vais executar e é isso. Eu não vou voltar a demonstrar um smokey eye, por exemplo. No online isto já não acontece, porque as alunas têm acesso a todo o curso por 12 meses, para tu poderes ver e rever as vezes que tu quiseres. Depois, à parte disso, tens um grupo de suporte durante todo o processo que o curso é libertado. Portanto, o curso é libertado por módulos. Para quê? Porque existem alunas que estão na turma que estão do total zero, não têm nenhum conhecimento de maquilhagem, como existem pessoas da turma que já foram ou já tiveram um curso de maquilhagem e que já têm alguns conhecimentos, como há pessoas que já estão no mercado como maquilhadoras e já têm muito mais conhecimento. Então, a razão dele ser libertado por módulos é justamente para toda a turma evoluir na mesma fase de progressão. Senão, o que é que acontecia? Eu libertava o curso todo e tu, que já és maquilhadora e tens experiência, vais diretamente ver aquela aula, tens dúvidas daquela aula, tu tens dúvidas daquela aula, a outra tem dúvidas da outra, e aquilo seria uma frustração enorme para a turma. Então, os módulos são lançados por etapas. Depois existem exercícios, existem manuais, existem fichas, existem encontros online para esclarecimento de dúvidas ao longo do percurso. Existem encontros de aperfeiçoamento de maquilhagem, em que imagina, tu estás literalmente a maquilhar tu e a turma, como se estivéssemos em aula, e eu estou ao vivo contigo a ver o que é que tu estás a fazer, dizer, olha, Susana, precisas de agarrar o pincel mais na ponta do cabo para que o esfumado fique mais diluído. Olha, vais precisar de esfumar melhor o canto interno do olho. Olha, estás a pôr muito corretor, diminui mais a quantidade. E isto é feito ao longo do curso. Para quê? Para que as pessoas possam treinar ao seu ritmo, mas nestes encontros possam aperfeiçoar a técnica. E depois é feita a entrega de trabalhos, que são validados. Eu literalmente, imagina que envias-me uma foto, eu literalmente aponto os erros e os acertos, envio-te de volta para que tu evoluas na segunda tentativa. E a partir daí o teu crescimento é muito, muito grande. Eu atrevo-me a dizer que a forma como a aluna realmente progride de uma forma mais consistente é
epá, é muito, muito, muito boa mesmo, porque ela vê, e a dada altura, a meio do curso mais ou menos, de meio um pouquinho para a frente, ali se calhar 70% do curso ou 60% do curso, todas as alunas já enviam os trabalhos a dizer os próprios erros e os próprios acertos. Elas já sabem o que é que está bem e o que é que está mal. Porquê? Porque já tem o sistema dentro delas, o método. É como o McDonald's. Aquilo tem todo um... são 3 coisinhos, são 3 pickles, não são 4. São 2 rodelas de tomate. A primeira é estão a ver, estás a ver? É mesmo isto. É Já assim. está feito o sistema que funciona. Exato. A maior parte das tuas alunas, suponho, querem fazê-lo profissionalmente, ou Sim. seja, para muitas até é um novo emprego que elas querem criar, ou seja, às vezes ficaram desempregadas de um outro emprego e, portanto, estão a criar isso. E tu, nesse sentido também, acabaste por muitas vezes teres que explicar o teu percurso para elas perceberem como também elas serem empreendedoras, não é? E aguentarem-se ao serem patroas delas próprias. E também acabaste por criar um outro tipo de vídeos que são ligados ao empreendedorismo. Dentro do próprio programa do Maquilhadora 360 existe um módulo completo focado na captação de clientes. Para quê? Para que a aluna termine esse curso, não só com uma bagagem cheia de técnicas, mas saber exatamente como é que vai entrar no mercado de trabalho, como é que vai cobrar o seu serviço, qual é o preço que deve cobrar, de que forma é que deve fazer o atendimento às noivas, como é que deve divulgar o seu trabalho. Por isso é que toda esta sequência de ações e de conteúdo do curso permite à aluna estar completamente apta a entrar no mercado de trabalho assim que acaba o curso. Tenho várias alunas, inclusive, que ainda durante o curso, fazendo os passinhos todos que eu digo, aplicando o método em total íntegra, passa a redundância, na totalidade ou na íntegra, conseguem recuperar totalmente o investimento que fizeram no curso. Porquê? Porque há um conjunto de ações que fazem com que tu, ativando as tuas redes sociais, ativando as pessoas que estão à tua volta, ativando as amigas das pessoas que estão à tua volta, tu comeces a gerar uma onda de movimento que faz com que as pessoas queiram ser contratadas por ti, que te peçam orçamentos, que tu sabes como é que tu fazes esses orçamentos, como é que tu fechas esses contratos para que tu tenhas do teu lado as adjudicações e a realização desse dinheiro, para poderes monetizar logo a tua atividade. Exatamente. Então, isto, explicando realmente em poucas palavras, é um curso que não só as habilita para serem maquilhadoras profissionais, Sim. mas também para elas próprias terem muitas vezes, porque somos lançadas aos lobos, não é? Aprendemos uma coisa mas por onde é que eu começo? E então vou agora maquilhar aqui alguém, qual é o preço que eu devo fazer? E as pessoas queixam-se que é muito dinheiro. E eu até gosto muito das frases que tu de facto afirmas, que é assim, mas tu queres ser mais uma ou queres ser a melhor, não é? E há uma coisa que eu também considero muito importante, que é, tu nunca tiveste receio, e é importante isto dizer, porque nós só aprendemos quando passamos conhecimento. E tu nunca tiveste receio tu estás a criar centenas de maquilhadoras. Sim. E elas são todas tuas concorrentes, mas nós não vemos isso assim, pois não, Ana? Não, não de todo, porque repara, nós somos pessoas, não é? Nós somos pessoas únicas. Há pessoas que vão se identificar sempre comigo e vão querer ser maquiadas por mim. E outras que vão se identificar mais pelas pessoas que eu formo e vão querer ser maquiadas por elas. Repara, não, eu costumo dizer que o sol quando nasce é para todos, não é só para alguns, não é só para os floquinhos De neve. de neve e os alecrins dourados, como diz a Lúlia. Não é só para esses, é para todos. Então, eu não tenho medo absolutamente nenhum, porque é uma coisa que eu não tenho como entregar por muito que eu quisesse, que é a minha experiência. Eu não consigo pôr num chip toda a vivência que eu tenho na prática, no sujar a mão ali na terra. Eu não tenho como
transferir aquilo que eu vivi para as minhas alunas. Eu tenho sim como lhes ensinar o passo a passo e o método, de forma que elas tecnicamente estejam aptas para isso. Mas eu não tenho como transferir a minha experiência. E a minha experiência, e a única coisa que não dá para passar, é isso. E que cada uma das alunas vão construir a sua própria experiência. Então não há como esta coisa de concorrência, agora estou a lançar muitas maquilhadoras e depois vou ficar sem trabalho. Não! Porquê que vou ficar sem trabalho? Se eu vou ter cada vez mais pessoas a ter sucesso na maquilhagem, logo a própria profissão vai ser muito mais valorizada, porque vai ser vista como algo que tem estrutura e capacidade de ser sustentável. Logo mais pessoas vão querer ser maquilhadoras, logo vai haver um maior respeito em relação à profissão, logo toda a gente vai ficar mais feliz. No final das contas, É toda a bom para gente toda a gente, não é? É sim, bom para toda a gente. claro que sim. E a concorrência sempre foi, a grande alavanca para todos os negócios e para todas as áreas de negócio. É bom que haja, não é? E digo-te mais, sabes para quem que a concorrência não é boa? Para as medíocres. E eu não formo medíocres. Essa que é a questão. E quando tu estás a fazer as coisas o suficiente, tu corres o risco de ficares para trás. Por isso é que tu precisas de estar à frente. E quando eu digo à frente, não é à frente da A, B ou C. À frente daquilo que tu tiveste ontem. Se eu deixo de estudar e deixo de crescer como ser humano, como profissional, eu passo a ficar obsoleta. Como os computadores, já disse, se o computador não tivesse evoluído, ainda estávamos com aqueles caixotes enormes, e tipo, não é? É, Quer dizer, hoje é em dia mesmo. nós temos computadores, E não, todos não a é? teclar em MS-DOS. A própria Nokia, por não se ter evoluído, foi papada por outras marcas, sobretudo a Samsung, não é? Que na altura, na época do 3310 e o 3330, que toda a gente que é da nossa geração sabe o que é que eu estou a falar, a Nokia ocupou praticamente todo o mercado dos telefones. Não havia quem não tivesse um Nokia. Mas, entretanto, dormiram em cima dos louros, porque toda a gente tinha Nokia, e a Samsung pensou, deixa lá ver o que é que não está, eles não estão a fazer e não estão a ver. E ganham o mercado. E é assim que acontece. E é saudável. Porque senão, não é? O que eu acho interessante, normalmente como formadoras, nós sempre que lançamos um curso ou algo assim, temos que colocar lá os requisitos mínimos. E aqui, na verdade, para o teu caso, tu vais formar maquilhadores profissionais e os requisitos mínimos, eu acredito que sejam ter vontade de aprender, porque qualquer pessoa com conhecimento zero, como tu dizias há pouco, pode ir para o teu curso e há muitos desses casos, não é? Notaste que elas ficaram prejudicadas ou não? São pessoas até que têm mais garra porque Eu vou-te dizer, eu tive na porque primeira. às vezes, quem sabe, se calhar alguma coisa até já está viciada, não é? E pode dificultar. Também acontece isso, é verdade. Mas, por exemplo, eu lembro na primeira turma, a Karina era uma pessoa que nunca tinha, isto é verídico, nunca tinha pegado num pincel. Era uma atleta de alta competição, praticava atletismo e sempre gostou imenso de maquilhagem, mas nunca teve a coragem de se maquilhar. E ela nunca tinha pegado num pincel e acabou o curso a fazer cut creases, que é das técnicas de maquilhagem mais É isso. complexas. Cut crease, exatamente. É aquela maquilhagem que tu tens o corte da pálpebra e o esfumado super definido e super... como é que vou explicar isto? Procurem Bem, na as internet. pessoas Cut podem crease. procurar na internet, sendo Exato. assim difícil de explicar. É Cut uma técnica crease, não é? difícil. Cut crease. Ok. É uma técnica complexa e que ela terminou o curso a fazer cut creases. Quer dizer, quando tu tens uma pessoa que nunca sequer tinha pegado no pincel e ela relata isto, que ela punha sombras com o dedo. Ela punha as sombras dela com o dedo. Estás a ver? Portanto, Então, sem dúvida que o requisito mínimo é tu é ter estás vontade. disposta a seguir o método e a confiar no processo. Faz as cenas, só precisas de fazer as coisas. Quais são os próximos cursos agora, Ana?
Queres Olha, deixar neste aqui? momento está a decorrer a terceira edição. Eu não tenho previsto data, não tenho uma data definida. A próxima turma vai abrir. Este agora vai decorrer até quando? Este agora decorre, são 2 meses de formação, meio de março. Meados de Exato, março, ok. meio de março, por aí. Mas a melhor forma das pessoas saberem isto é irem ao site da Ava Makeup School, avamakeupschool.pt, Ok. ou que ali tem acesso a toda a informação, ou diretamente maquilhadora360.pt e entrarem na lista de espera. É a melhor forma de garantirem que conseguem ser notificadas quando Pois, se porque abre. tu tens um número de clausos, não é? Sim. Quantas alunas é que tiveste nesta formação de agora? Esta agora nós estamos com 15 alunas, Ok. a anterior tivemos 35, e nós, aliás, curiosamente ainda hoje coloquei um story nas redes, porque um story de perguntas, e as perguntas que são feitas é sempre quando é que abre a próxima turma, e pessoas que estão em lista de espera e que, pronto, podem não ter conseguido se inscrever nesta fase, que estamos no início do ano e com toda a incerteza que está no ar, a verdade é essa. Sim. Mas que quem se inscreveu está super, super, super motivado. Entusiasmado e motivado, Super, não é? super, super. E é muito giro porque Isto ocupa quantas horas por dia, mais ou menos? Sabes dizer também, para quem possa perguntar e tenha um emprego, por exemplo, e queira fazer? sim, vai depender, portanto, existem duas formas de estudar este curso. Ou a pessoa tira todos os dias um bocadinho para estudar, imagina, tira todos os dias 1 hora, 2 horas para estudar o curso, ou faz uma imersão ao fim de semana, imagina, tira um dia inteiro, um sábado ou um domingo, Ok. faz as aulas de manhã e faz as práticas à tarde e está feito o trabalho daquela semana. Por Está a isso ver? é totalmente possível para quem trabalhar de segunda a Sim. sexta, Porque acompanhar. é a própria pessoa que faz essa gestão do tempo. Ok, ainda melhor. É. Muito bem. Ana, muito obrigada. O tempo passa a correr, né? Já estamos aqui. Estou a ver que sim. Muito obrigada por todos estes ensinamentos. Sigam também a Ana nas várias redes sociais, está no Instagram e no Facebook, tanto como Ava Makeup School, como a O Ana ideal é o Vieira. meu mesmo, anavieira.makeup, onde eu dou todas as dicas e todos os Exatamente. ensinamentos. A anavieira.makeup é igual ao Facebook e Instagram. Olha, só aqui uma pessoa, porque continuamos em direto no Facebook, Ah, que diz: Não estou a conseguir obter o e-book. o e-book no site, manda um e-mail para geral@avamakeupschool.pt. Ok, depois eu escrevo aqui para a Sónia Lúcia para ela ver. Pronto, Ana, muito obrigada. Vou só terminar Obrigada. aqui e obrigada a todos que nos estiveram a seguir aqui no Facebook. Amanhã há mais conversas do confinamento. Agradecer mais uma vez. Muito grata por todos os ensinamentos, Ana. Beijinho Nada. e muito sucesso. Obrigada.